Vamos continuando então o nosso treinamento em técnicas de invasão. E nesta quinta aula do módulo de Linux para teste de invasão, vamos aprender sobre manipulação de arquivos no Shell, também vamos conhecer sobre editores de texto e alguns comandos de leitura de arquivos. Bora direto para a nossa máquina virtual e começar já diretamente no nosso Linux. Tem um start aqui, vamos aguardar. E vamos primeiramente conhecer alguns editores de texto para manipular arquivos no Linux, no Kali Linux. Então vamos lá. Eu tenho aqui como editor de texto gráfico, né, o Gedit, e também tem, se eu posso chamar aqui no terminal, o Leftpad, que são editores de texto como bloco de notas, que a gente conhece, né? Pode salvar aqui, file, são editores gráficos. Mas como editores de texto, temos um muito famoso no terminal, no Shell, que é o VI. Atualmente, esse VI ele possui uma versão com mais recursos, que recebe o nome de Vim, que é, no caso, VI e o M é de Improved, se não me engano. Mas vamos ficar aqui no Vim por enquanto, no VI por enquanto. E caso você se interesse por ele, você pode ir um pouco mais a fundo e dar uma olhada nesse Vim também. Eu vou escrever VI aqui, tipo desktop primeiro. Vou escrever VI. E mais uma sacada para vocês. Quando eu faço esse preenchimento rápido, por exemplo, desk, eu aperto o comando tab. Deixa eu voltar para lá. Por exemplo, cd desk, eu dou o comando tab, ele já vai direto pro... ele autocompleta, né? Por exemplo, eu estou aqui no desktop. Eu quero checar o tipo de arquivo. Eu dou um file, alu, e dou um tab, ele vai completar, porque é o único arquivo que tem a continuação, né? Então fica a dica aí do tab. Então eu vou abrir aqui no desktop, vou criar um arquivo, vou dar um vi, e o nome do arquivo, vou botar aqui cores. E vou dar um enter. E ao entrar no VI, é aberto direto o modo visual desse editor, onde a gente pode executar diversos comandos e filtros aqui nessa parte de baixo aqui. A gente vai ver já o que são esses comandos, alguns exemplos. Esse modo visual, a gente pode apenas executar alguns comandos e navegar no arquivo, né? Para a gente inserir coisas no nosso documento, a gente tem que entrar no modo de inserção, que é pressionando a tecla I. Pode ver aqui, ó, mudou para insert aqui embaixo, né? Agora eu estou no modo de inserção, eu posso escrever no meu documento, por exemplo, cores: vermelho, azul, amarelo, verde, roxo, enfim, marrom, preto, diversas cores. E para salvar esse arquivo, eu preciso dar um ESC para retornar ao modo visual. Então vou apertar aqui ESC e voltei para o modo visual, né? Agora eu vou, para salvar, eu vou apertar dois pontos e o W de write para salvar, escrever, né? Vou dar um enter. Beleza, ele foi salvo aqui, como podemos ver, né? E para sair do Vim, eu posso simplesmente dar no modo visual, né? Dois pontos e o Q, que é o kit para sair. Beleza, saí dele. Então isso é o básico, né? O básico do básico. Entrar, modo de inserção, inserir e sair. Mas eu vou te dar alguns exemplos desse poderoso editor, né? Por exemplo, vou dar um VI, cores, vou abrir o arquivo de novo. E aqui no modo visual, se eu apertar a tecla O, eu vou poder adicionar uma linha abaixo da linha atual, por exemplo. Por exemplo, aqui no roxo, vou apertar O. Ó, já vim aqui para baixo. Vou dar um ESC para voltar para o visual. E aqui no marrom, vou apertar O. Adiciono uma linha aqui, né? Dá um ESC novamente. Por exemplo, eu tô aqui no visual e quero ir para o final dessa linha.
eu posso apertar a letra A e eu vou pro final da linha. Ou seja, são coisas simples, né, que geram bastante agilidade. Tô aqui e aperto A. Opa, A maiúsculo, né? Tem que estar com o Caps Lock ativado. Aperto A. Vou pro final dessa linha aqui. Ou seja, são praticidade, né? Depois que isso fica na memória, fica muito rápido de trabalhar. Por exemplo, o comando o X minúsculo. Ele deleta o caractere que eu tiver. Por exemplo, estou navegando aqui no modo visual, aperto o X e eu vou deletar aonde está o meu cursor, né? Também temos, se apertar 2 vezes o D, eu deleto a linha atual. E posso apertar também um outro comando, é apertar 2 vezes o Y, YY, que é onde eu copio uma linha e com o comando P eu colo, né, essa linha onde eu quiser. Vou dar aqui um YYY e vou dar um P aqui. Ou seja, bem interessante. E digamos que eu estou aqui nesse meu arquivo, né? Vou escrever uma coisa aqui. Técnicas. Entrei no modo de inserção, comando I, vou dar um ESC para voltar para o visual. E eu quero procurar uma palavra nesse monte, nesse meu arquivo. Eu posso apertar a barra aqui e digitar a palavra, por exemplo, técnicas. Opa, ele já foi ali para o técnicas, né? Posso novamente, enfim, azul. Ele encontrou, né? Já fui lá para a linha do azul lá. Então esse é um pouquinho do Vim. Existe uma variedade de comandos, combinações para esse editor. E é muita coisa mesmo, né? Tanto que a gente possui livros só falando sobre o Vim. Tem muitos programadores que trabalham com VI, todo automatizado, enfim. Se você gostou do VI, basta varrer na internet aí que vai encontrar muitos livros referentes. Na Novatec lá, por exemplo, tem diversos livros. E também tem muito material gratuito, por ser um editor aberto, gratuito. Tem muito material gratuito, tutorial, enfim, diversas coisas na internet. Eu vou deixar linkado nessa aula a URL de acesso ao Vimbook, que é um material muito show em português, falando sobre o Vim, né? No caso a versão mais aperfeiçoada do VI. Eu vou dar um kit para sair. E eu não quero salvar as alterações, eu quero apenas sair. Então eu vou botar esse acento aqui, que é para realmente fazer essa saída do modo brusco. Deixa eu só desplugar o USB aqui. Deixa eu só desplugar. Certo. Continuando aqui. Um outro editor. A gente acabou de ver o VI, né? Agora entrando aqui num outro editor. É o editor Nano. Ele é muito mais simples e no meu ver, é muito funcional. Particularmente eu gosto dele bastante. Deixa eu limpar aqui. E eu vou criar um arquivo, vou dar nano. Vamos criar um arquivo aqui, cronograma. E vou dar um enter. Beleza, aqui é o nano, né? Aqui no menu inferior, a gente observar que tem algumas opções, né? Por exemplo, escrever, ler. E esse acento aqui, ele é equivalente ao Ctrl, tá? Por exemplo, aqui é Ctrl G, Ctrl X, enfim. Vamos inserir alguns arquivos. O nome do arquivo é cronograma, vou botar aqui Linux, redes ágeis, web security, câmeras, CCTV, enfim, levantamento, scanner e com outra palavra, papa. Só para vocês terem uma ideia. Aqui no Nano eu posso também buscar por arquivos, como no Vim. Se eu apertar aqui Ctrl W, eu posso procurar por CCTV. Já vou para a linha lá, né? Já estou aqui pronto para inserir. E ele não tem essa coisa de diversas, por exemplo, inserção, visualização. É um editor de texto normal com alguns atalhos, alguns comandos no teclado. Para salvar o arquivo, eu posso apertar Ctrl O e vou salvar com o nome de cronograma, né? Vou dar um Enter. E para sair, posso dar simplesmente um Ctrl X. E caso eu não tenha salvo com Ctrl O e apertar o Ctrl X, ele vai pedir para dar um nome, né? E vai salvar automaticamente. Vou dar um Ctrl X e fechei o Nano.
galera, a gente vai utilizar o Nano bastante, porque é simples, é o que a gente viu, fazer busca, dá um Ctrl W, Ctrl O, salva, e Ctrl X, sai do editor. Existe mais algumas opções, a gente vai vendo isso no decorrer do treinamento. Mas esse é o Nano, sabe? É o bem básico mesmo. Outra dica também, toda hora eu digito clear, clear, é apertar Ctrl L, que é o atalho do clear, né? Para não, tipo, por exemplo, toda hora, clear. Apenas dá um Ctrl L que ele executa essa limpeza já do layout. Outro comando na parte de manipulação de arquivo que a gente usa muito, que acho que você conheça já, é o comando cat, que é normalmente utilizado para exibir o conteúdo de arquivos. Por exemplo, vou dar um ls, ver o que eu tenho aqui, listar. Vou dar um cat alunos, eu vou ver o resultado. Vou dar um cat cronograma, vou ver o resultado. Vou dar um cat no 1, 2, 3, não tem nada dentro. Mas o cat ele não serve só para isso, né? Ele possui recursos para ir além disso. E a gente vai ver algum desses recursos agora, né? Alguns dos recursos. Então, eu vou mandar o cat ler os dados digitados e inserir os dados digitados no arquivo. Eu vou criar um arquivo aqui com o nome falhas. Beleza, tudo que eu digitar agora, o cat vai estar mandando para o falhas. Por exemplo, XSS, SQLi, LFI, RFI, token, session, PHP, web, enfim, JS, Ruby. Só botar algumas coisas aqui. E assim que eu finalizar, eu vou dar um Ctrl D, que vai encerrar a digitação e salvar os dados no arquivo. Ctrl D, beleza. Se eu der um ls para listar, a gente vai ver que está o nosso arquivo criado, né? Falhas. E vou dar um cat no falhas. A gente pode ver que ele botou, né, lá dentro. Ele capturou o que a gente digitou ali no terminal. E a gente pode utilizar o cat para ver as coisas, mas com filtros, com aplicações. Por exemplo, vou dar um cat com a flag, com o parâmetro "-t", que vai mostrar para mim aonde tiver tab no arquivo, no falhas. Ele não tem tab, né? Mas, por exemplo, deixa eu botar aqui, ó, cat, vou botar falhas 2. Vou botar aqui, ó, web, tab, SQLi, rede, DNS. Vou botar aqui PHP, botar aqui LFI, JS, filtro. Vou dar um Ctrl D, dar um Ctrl L para limpar. E agora eu vou dar o cat, passando o parâmetro "-t", no falhas 2, que ele vai listar, né, vai mostrar na tela, porém me mostrando aonde existe tab. Ó, isso aqui é o símbolo que ele identifiquei, uma tab aqui, um tab aqui, enfim, mais um conhecimento geral. A gente pode, por exemplo, botar aqui o menos "e", creio que seja de end, que ele vai botar um cifrão no final de linha, ele vai mostrar onde é o final de cada linha. Ó, aqui acaba uma linha, aqui acaba outra linha, aqui acaba outra linha. A gente pode também puxar esses arquivos numerando as linhas. Por exemplo, vou dar um cat "-n" nos alunos. Ó, ele numerou ali 1, 2, 3. Agora vou dar um cat "-n" cores. Ele numerou as linhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu particularmente gosto muito de usar o cat também para concatenar arquivos, onde eu pego o conteúdo de vários arquivos e redireciono para um outro arquivo indicado. É uma utilidade bem interessante. Por exemplo, vou dar um cat no alunos e no cores e vou botar isso aqui no resultado txt. Se eu der um cat agora no resultado, eu vou ver que está tudo junto ali, né? Alunos, e embaixo ficou... Ele juntou os dois arquivos, botou tudo num arquivo só,
Então é um comando bem legal para concatenar arquivos, né? Concatenar conteúdos dentro dos arquivos. Por exemplo, tem 50 arquivos, posso pegar o conteúdo de todos e deixar num arquivo só, utilizando o comando cat. Então, para vocês fica a dica, né? Sempre, por exemplo, dar um main aqui, cat, conhecer mais o comando, não só o cat, como os outros também. E a gente vai utilizar muito o cat, o nano também. E durante o treinamento, durante os processos, durante ataques, a gente vai aprender muito mais sobre eles. E só para completar a nossa aula, e para finalizar também, vou te apresentar apenas mais dois comandos que muito interessante também, que nos possibilitam ver as primeiras linhas ou últimas linhas de um arquivo de maneira rápida. E são eles o head e o tail. E como funcionam esses comandos, né? Por exemplo, o comando head, ele mostra as primeiras, por padrão, as primeiras 10 linhas do arquivo. Eu vou criar aqui um arquivo nano. Vou criar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Criei bastante linha aqui. Vou dar um Ctrl O para salvar com o nome de LNT e um Ctrl X para sair. Beleza, tá aqui criado o arquivo, né? Se eu der um cat -n no LNT para ver o número de linhas, eu tenho 20 linhas, né? Porém, digamos que eu queira, se eu utilizar o comando head aqui no LNT, ele vai me trazer apenas as primeiras 10 linhas. Interessante. Às vezes a gente quer ver apenas conhecer um arquivo rapidamente, apenas a configuração inicial de um arquivo a gente pode. E temos o parâmetro "-n", que a gente pode setar. Por exemplo, eu quero apenas as primeiras 5 linhas. Ele vai trazer apenas as primeiras 5 linhas. E como eu bem entender, como eu bem preferir, né? As primeiras 20, as primeiras 50. Vai da minha decisão. E o comando tail, ele serve como head, porém ao contrário, né? Ele apresenta as últimas linhas. Por exemplo, tail, qual o comando que eu criei mesmo? LNT, as últimas 10 linhas do arquivo. Posso utilizar a flag "-n" também? As últimas duas? Posso. Ele vai trazer pra gente as últimas 2 linhas do LNT. E agora uma sacada inteligente para você que aguardou até agora. O tail, ele tem uma opção, uma flag, um parâmetro que a gente vai utilizar muito, que monitora em tempo real um arquivo. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma nova aba aqui, ó. Open, nova tab. E vou criar um arquivo. Vou dar um echo, vocês lembram do echo? Vou dar um echo 002 no arquivo out.txt, vou botar aqui. Beleza. Se eu der um tail com a flag "-f no arquivo out, ele vai ficar monitorando as últimas linhas em tempo real. Por exemplo, vou botar aqui botei mais. Opa, estou sobrescrevendo, né? Deixa eu botar aqui maior, que é para escrever embaixo. Botar diversos maiores. Ele está pegando isso em tempo real. Tudo que está sendo escrito no final do arquivo, ele está mostrando pra gente aqui, né? Ó, foi acrescentado isso. E a gente vai utilizar muito essa monitoração das últimas linhas em tempo real para verificar log de algumas aplicações durante alguns de nossos ataques. Então, a nossa aula sobre manipulação de arquivos foi isso. Fazendo um checklist de costume, né? A gente viu bastante coisa mesmo. A gente viu, por exemplo, o VI e o Vim, comentamos. O Nano, o Cat. A gente viu também ali o Head e o Tail, né? As primeiras 10 linhas, as últimas 10 linhas. Com a flag "-f para monitorar em tempo real. O Cat, algumas opções, o Nano e o Vim. Então, essa foi a nossa aula de manipulação de arquivos. Espero ter contribuído com seu conhecimento e
Até a próxima.